O tema da nossa aula de hoje é gestão de cartórios, parte 2, tá? Agora, antes de falar sobre... Boa noite para Curitiba. Antes de falar sobre gestão de cartório, parte 2, eu quero depois que vocês entrem lá no Instagram do cartório, que é o Insta Cartório, e no nosso Facebook, que é o Tabelião Del Guércio. Logo que terminar a nossa transmissão, eu vou postar a decisão que eu deixei lá no comecinho da tela. Boa noite para a Thaís, que está chegando. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Fortaleza, estive aí em maio, voltarei em novembro. Decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul abordando o testamento vital. E olha só o que essa decisão fala. Ela fala que o direito à vida, garantido no artigo 5º caput, deve ser combinado com o princípio da dignidade da pessoa previsto no 2º e 3º da Constituição Federal, isto é, vida com dignidade ou razoável qualidade. A Constituição institui o direito à vida. Boa noite para o Leandro. Não o dever à vida, razão pela qual não se admite que o paciente seja obrigado a se submeter a tratamento ou cirurgia, máxime quando mutilatória. Nas circunstâncias, a fim de preservar o médico de eventual acusação de terceiros, tem-se que o paciente, pelo quanto consta nos autos, fez o denominado testamento vital que figura na Resolução 1995/2012 do Conselho Federal de Medicina. Está aqui para fazer o print da tela aquelas pessoas que tiverem interesse depois. Mas entra lá no Instagram do cartório, que é o Insta Cartório, e no nosso Facebook, que é o Tabelião Del Guércio. Assim que acabar essa transmissão, eu vou postar o número e os principais trechos dessa decisão, tá bom? Testamento vital, quem acompanha o nosso Periscope há um certo tempo e até as minhas aulas, sabe que testamento vital não é testamento, né, pessoal? Por que o testamento vital não é testamento? Porque falta a ele uma característica essencial ao testamento, que é o quê? Produzir efeitos após a morte do testador. O testamento vital, ele é uma escritura pública de declaração, quando feito por escritura, a qual eu sugiro o nome diretivas antecipadas de vontade. Ele cumpre-se durante a vida, como o querido amigo Felipe lembrou aqui nesse momento da transmissão. Então, para quem é leigo no assunto, tudo bem chamar de testamento vital, mas a gente que estuda direito notarial e registral, não se esqueçam jamais que o testamento vital não é testamento. Mas essa decisão do TJ do Rio Grande do Sul eu gostei bastante, porque ela trabalha essa questão que o direito à vida tem que ser conciliado com o princípio da dignidade da pessoa humana. Já falei muito sobre testamento vital aqui, e testamento vital dá um tema de novela, né, pessoal? É um tema bastante controverso, tem várias opiniões, mas leiam essa decisão que vai ajudar muito nos estudos de vocês. Falando sobre gestão de cartórios, boa noite para Ana Paula, que está chegando aqui agora. Aliás, o pessoal que chegou depois, quem puder convidar os seguidores, agradeço bastante para termos mais pessoas aqui estudando direito notarial e registral e aprendendo e discutindo ideias aqui conosco. Eu fiz uma primeira aulinha sobre gestão de cartórios, que está disponível lá no site da Academia Ciplan Ctrl+M, www.academiacpcm.com.br. Inclusive lá também já tem disponível o nosso novo curso online tratando escrituras de venda e compra e doação e o protesto. Tá? Muito interessante esse novo curso que está lá no site da academia. E, aliás, já lembrei, falando em palestra, o pessoal sempre pergunta quando tem palestra. Amanhã eu vou estar na OAB de São Paulo, capital, lá na Praça da Sé. Quem quiser ouvir sobre o novo CPC e atividade notarial, vai lá na OAB, na Praça da Sé, que eu vou fazer uma palestra às 10 horas da manhã. Não percam. Falei sobre 3 requisitos importantes para... Pessoal jantando e assistindo, muito bom. Tomara que não dê indigestão, brincadeira. Mas eu falei sobre 3 dicas importantes para a gestão de cartórios na nossa primeira aulinha, que está disponível lá no YouTube da Academia Ciplan Ctrl+M. 3 dicas: estar presente, ser humano e acessível e treinar para cobrar. Foram os 3 pontos que tratamos na nossa primeira aula.
e que vocês podem, quem não assistiu, vá lá e assista. Aliás, estar presente é um assunto bem difícil quando o assunto é cartório, né? Esses dias saiu um colega de um município aqui do estado de São Paulo, e eu sei que o que eu vou falar talvez não agrade todo mundo, mas teve um colega aqui de São Paulo que postou, inclusive, eu me sinto à vontade em falar porque ele tornou público o caso num grupo de WhatsApp. Ele pediu uma autorização para o juiz corregedor permanente dele para se ausentar do cartório 2 dias por semana ao longo de 1 ano e meio, com a finalidade de fazer uma especialização em direito notarial e registral, aqui no estado de São Paulo, mais especificamente em São Paulo capital. Como é longe da cidade dele, ele pediu essa autorização para estar fora toda quinta e sexta-feira do cartório por 1 ano e meio. Esse foi o pedido dele. E aí, pode? É possível? É possível um tabelião que tem que trabalhar com a pessoalidade, a pessoalidade é a marca do trabalho do tabelião e ela é abordada em várias decisões. Inclusive já falamos aqui recentemente da questão do teletrabalho que foi vedada para tabeliães. Apesar que quando saiu teve muito tabelião que soltou rojão no sentido de, pô, agora vamos ter uma nova modalidade de trabalho. É nova modalidade para o tabelião? Não, já saiu manifestação nesse sentido. Agora, e aí, essa decisão do colega aqui do interior do estado de São Paulo que negou a ele o direito de participar do curso, falando o quê? Eu vou ler aqui para vocês o que falou a decisão que indeferiu o pedido do tabelião para se ausentar 2 dias por semana do cartório ao longo de 1 ano e meio para fazer um curso. Salvo o melhor juízo de Vossa Excelência, isso vai de encontro a todas as recentes orientações dessa Corregedoria Geral de Justiça, no sentido de que a delegação é pessoal, intransferível e de que cabe ao delegado tabelião ou registrador, em regra, estar presente fisicamente na serventia todos os dias. Os afastamentos, desde que devidamente comunicados, devem ser excepcionais. Aliás, não foi por outra razão que a modalidade de teletrabalho foi expressamente vedada aos titulares de serventia, conforme provimento dessa corregedoria. E fala que ele poderia fazer uma especialização à distância. Pergunto, tá certa a corregedoria, pessoal? Corregedoria Geral de Justiça tá... Vamos refazer essa colocação. Tá certa, ela tá certa, é uma posição. É razoável a proibição de uma pessoa se ausentar 2 dias por semana ao longo de 1 ano e meio do cartório para fazer uma especialização em direito notarial e registral? Essa decisão foi muito criticada nos grupos de discussão sob o argumento de que, a pessoa está querendo estudar, está querendo se qualificar e aí não pode fazer esse curso, ela não pode se ausentar. Como é que faz então? Vai ter que fazer um curso online? Vai ter que fazer um curso que talvez ela não queira? Eu posso dizer, eu acho assim, eu não vou falar que está certo ou está errado, porque essas situações repercutem, uma colocação pode às vezes repercutir de maneira indevida. Mas eu quero que só aquelas pessoas que... Eu ouvi muito mais críticas do que elogios a essa decisão. E eu acho que essa decisão poderia até, de uma certa forma, ser criticada, porque todo e qualquer tabelião, então, que queira fazer um curso que demande a sua ausência do cartório por 1 dia da semana... Felipe, vamos abordar esse teu ponto de vista já, mas todo tabelião que queira fazer um curso, então, que demande a sua ausência do cartório por 1 dia na semana, por exemplo, poderia ter o seu pedido indeferido sob esse argumento da pessoalidade. É inegável. Agora, eu também entendo a posição da corregedoria. Francamente, eu sou obrigado a dizer que eu entendo o porquê dela dizer o que disse. Por quê? Vamos ser franco,
Vamos ser 100% franco. As causas que levaram o colega a pedir o afastamento são causas extremamente nobres, não duvido disso. Tenho certeza que os beneficiários do serviço seriam certamente premiados por um serviço melhor prestado, não que não seja, tenho certeza que já é um excelente colega, mas ficaria melhor ainda. Agora, tecnicamente, eu não tenho dúvida em falar que uma ausência habitual de uma pessoa 2 dias na semana, 2 dias por 1 ano e meio, de uma certa maneira, dá uma machucadinha na pessoalidade, não dá? Pensa, pessoal, em qualquer emprego que você vai imaginar na sua vida, e o sujeito quer sair 2 dias por semana para fazer um curso por 1 ano e meio. Não prejudica um pouquinho aquela marca pessoal do sujeito no cargo? Eu acho que sim, nós não temos como negar isso, tá? Agora, eu posso não concordar, eu posso dizer que eu não vou ter como estudar, eu posso dizer que é para um aprimoramento, eu posso dizer N coisas, mas a única coisa que eu queria que os críticos dessa decisão refletissem é o quê? Pensem também na posição da nossa Corregedoria Geral de Justiça, porque ela tem que zelar por alguns dos princípios norteadores da atividade notarial e registral. Conheço tabelião e serventia no estado de São Paulo que reside em Minas. Falta de fiscalização nesse sentido. Fabi, eu respeito o teu comentário, mas eu não vou avançar muito nele, porque outro dia eu estava falando sobre esse mesmo assunto no Dobradinha Acadêmica, que nós fizemos aqui em São Paulo, capital, no último dia 17, que foi muito legal, foi um evento muito bacana e tenho novidades em breve para vocês de cursos presenciais. Aliás, se esforcem para ir em cursos presenciais, gente. Curso online é bom, mas presencial é melhor ainda. Eu não vou criticar os colegas que vão ou não vão ao cartório. Situações como a que você citou vêm sendo abordadas pela corregedoria. A gente sabe que tem, mas eu acho que cada um sabe o que faz e existe uma fiscalização para isso, tá? Eu só acho, comentando academicamente a decisão, eu gostaria que os críticos dessa decisão pelo menos tentassem entender o lado da corregedoria que foi provocada a se manifestar. Eu acho que a presença física do tabelião é muito importante no cartório. Já citei as exceções que eu entendo cabíveis lá na nossa primeira aula, colegas que participam de associações de classe, colegas que lecionam, colegas que estão batalhando em prol da classe. Eu não estou falando que o cara tem que estar lá no cartório 24 horas por dia, mas a regra é estar. E a partir do momento que você se ausenta fixamente por 2 dias, ao longo de uma semana, por 1 ano e meio, eu acho que, academicamente falando, tecnicamente, boa noite para o Alexandre que está chegando agora, tecnicamente nós poderíamos sim estar diante de como eu tenho chamado, um machucadinho à pessoalidade. Tá? Então, mesmo com as tecnologias, Skype, por exemplo, Felipe, mesmo, eu acredito que sim. Aliás, mesmo que eu não concordasse, o Skype, né, Felipe, já entra certamente numa modalidade de teletrabalho, então está proibido para o tabelião, não pode. Mas, proibições à parte, eu acho que mundo virtual é totalmente diferente do real. Eu faço questão de estar no cartório diariamente, e eu acho que o nível de conhecimento que eu tenho do andamento lá do cartório não seria o mesmo se eu me ausentasse habitualmente de lá. Eu tenho uma ótima equipe de colaboradores, confio 100%. Tem gente que está comigo há mais de 10 anos. Tem gente que está comigo desde que eu estava lá em Campos do Jordão. Confio muito. Mas eu acredito que estar lá é um grandíssimo de um diferencial. Eu podia ter, a gente vê até esses filmes modernos, uma máquina que me possibilitasse estar presente por um faixa de vídeo, alguma coisa nessa linha. Não é a mesma coisa. O contato que você tem no cotidiano é bem diferente, bem diferente. Opinião, tá? Mas quis trazer
O olho do dono que engorda os porcos, ou o gado, é um ditado popular, sem sombra de dúvidas. Acredito nisso. Acredito bastante nisso e acredito que o olho do dono ajuda demais a manter uma boa prestação de serviço com segurança jurídica, que é a missão número 1 de qualquer tabelião oficial e das suas respectivas equipes de colaboradores. Mas, decisão polêmica, quis trazer para vocês, muita gente sabe do caso que eu estou falando, acho que temos que bater papo sobre isso, mas eu só acho que nós não podemos criticar tão... É uma situação delicada, não tenho dúvida nenhuma, mas eu gostaria que nós, amantes do direito notarial e registral, entendêssemos também a posição da corregedoria ao se manifestar sobre um caso como esse. Porque, insisto, uma leve machucadinha na pessoalidade, esse pedido, se deferido fosse, daria, tá? 3 dicas que eu quero dar para vocês hoje, voltadas a uma gestão de cartórios que reputo eu como adequada. Pessoal, a gente tem uma normatização escrita nas normas de serviço da corregedoria, principalmente aqui do estado de São Paulo, muito boa. As nossas normas de serviço são muito completas. As decisões da nossa corregedoria e do nosso Conselho Superior da Magistratura são também muito fartas. Isso nos dá muito material escrito para trabalhar, o que é bom, porque tem muito estado que você vai e nesses estados nós temos pouquíssimo texto de normas de serviço, pouquíssimas decisões, muito pouca coisa que ajuda no desenvolvimento do trabalho. Mas mesmo aqui em São Paulo, eu reputo, e tenho isso lá no cartório, reputo como bastante adequado mesmo, que qualquer tabelião tenha 3 tipos de documentos para bem gerenciar a sua equipe. Primeiro, o que eu chamo lá no cartório de código de ética. Código de ética você vai abordar o quê? Todos os aspectos comportamentais, todos, que você espera que a sua equipe tenha, entre ela, equipe, e entre a equipe com o usuário do cartório. Por exemplo, como sua equipe vai se direcionar a um cliente do cartório? Bom dia, boa tarde, sim senhor, sim senhora, e sem brincadeirinhas. Tá? Nós estamos num ambiente de trabalho sério, é um cartório. Como eu vou me vestir para ir trabalhar? Lá no cartório a gente dá uniforme para os colaboradores, os meninos trabalham de terno e gravata, as meninas trabalham de roupa social, mas tem cartório que não fornece uniforme. Nós vamos regrar a vestimenta. Não pode trabalhar de bermuda, não pode trabalhar de mini saia, não pode trabalhar com decotes muito ousados. É um ambiente de trabalho sério. Aliás, eu recomendo muito, eu sempre vejo muitos colegas se queixando às vezes que a profissão tabelião e oficial não é tão valorizada como um profissional do direito. Acho que uma boa, óbvio, terno e gravata não dão ar de seriedade para ninguém, mas o terno e gravata fazem parte da tradição de um profissional do direito, então por que não usar terno e gravata para trabalhar? Eu acho que tem que usar. Respeito quem não quer, mas o profissional do direito tem que trabalhar de terno e gravata como regra. É assim, usos e costumes, tradição, chame o que quiser, é assim que funciona, tá? Outra coisa importante, você pode regrar detalhes que você acha importante. Por exemplo, você vai permitir o uso de telefone celular ao longo do expediente? Para a grande maioria dos colaboradores, eu não acho uma boa. O pessoal se distrai, fica nessas porcarias de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, o dia inteiro vendo bobagem. Vai trabalhar no horário de expediente, deixa o celular no armário, numa bolsa, num locker, se você tiver, se você disponibilizar. Agora, isso tudo, não adianta você ficar falando de gogó para a pessoa, porque depois, se você tiver que punir alguém que descumpriu, você não tem base legal. Caçando Pokémon, infelizmente, tem essas porcariadas hoje. Boa, Felipe. Tá, então, para você evitar isso daí, coloque tudo no seu código de ética. E aí, se você precisar tomar alguma medida disciplinar contra quem descumpriu, você tem um documento pronto disciplinando todo esse regramento.
Então, eu incentivo demais. Primeiro passo para quem quer fazer esse regramento que eu estou sugerindo agora. Tá travando, pessoal? A Dilson acabou de falar aqui que está travando. Para mim parece que está tudo em ordem. Alguém pode me dar um retornozinho se é só o do Adilson ou se é problema aqui com a minha conexão? Se alguém puder me dar um retorno tranquilo para o Felipe. Se alguém mais puder dar um retorno. Tá não, tudo normal, normal. O Miguel tirou sarro de mim com o Corinthians. Estou de olho em você aqui, hein, Miguel? O Eric, tudo ok. Marquinhos da Ctrl M, que virou corintiano. Acho que é o colega que está com problema na internet. Tudo em ordem aqui. Mas vamos lá. Então, primeiro ponto, para quem quer dar uma organizada nessa parte de gestão, faça um código de ética. Ponto número 1. Tá? Você vai regrar o comportamento da tua equipe. Aê, o pessoal corintiano aparecendo para me defender. Ponto número 2. O que você vai fazer? Passado o código de ética, que você vai analisar aspectos comportamentais, vamos para um segundo ponto, que é elaborar instruções de trabalho para todo e qualquer ato que você pratique dentro da serventia. Lá no cartório nós temos instrução de trabalho para absolutamente todos os atos notariais que nós praticamos. Todos, sem exceção. Óbvio que algumas instruções de trabalho contém alguns textos de lei, normal. Mas a instrução de trabalho te permite uma riqueza de detalhes que você não vai encontrar nas normas de serviço. Por exemplo, como confirmar uma procuração antes de lavrar um ato notarial envolvendo essa figura da procuração. Está escrito nas normas? Não está. Põe na instrução de trabalho. Tá? Vou conferir um documento de identidade que me foi apresentado naquela luz roxa para tentar evitar a apresentação de documentos fraudulentos, documentos fraudados, perdão. Está escrito nas normas que eu tenho que passar todo e qualquer documento de identidade na luz roxa, ali embaixo do balcão, antes de praticar um ato notarial? Não está escrito. Onde é que eu vou pôr? Instrução de trabalho. Olha que legal, porque não está nas normas. Então, aliás, quem não usa luz roxa, viu, pessoal? Se tem alguém aqui que trabalha com documento de identidade e não tem luz roxa no cartório, aquela luz roxa, o pessoal chama de luz negra, que ela reflete a marca de segurança do documento, compra uma urgentemente, hein? Compra urgentemente e começa a usar. Os níveis de falsificação hoje em dia são muito grandes. Vocês têm que passar todo e qualquer documento de identidade da luz negra antes de abrir um cartão de assinatura. Não abram exceção para qualquer caso. Se você não tem, compra. Compra, é uma medida de segurança relevantíssima. E a instrução de trabalho, quem que vai atualizar? Você e tua equipe. Essa mecânica da instrução de trabalho eu passei a utilizar um pouco mais detalhadamente no cartório depois que nós passamos pela certificação ISO 9001. O nosso cartório é um dos poucos cartórios do país que tem a certificação ISO 9001 de qualidade no atendimento ao cliente, e a ISO valoriza muita, mas isso acarretaria responsabilidade de forma alguma, Keniston. Eu não tenho que agir como perito, mas eu não posso fechar meus olhos ao fato de que hoje os falsários estão deitando e rolando aí Brasil afora. Eu não sou perito, mas se com uma luzinha negra, que é um equipamento que custa muito pouco e qualquer pessoa pode ter, eu consigo evitar a utilização de um documento falso, longe de eu estar me tornando perito, eu estou ajudando as partes a obterem aquilo que mais se espera de um cartório, segurança jurídica. Não somos peritos não, mas a gente tem que se precaver contra esses golpistas. Então, como eu dizia, a instrução de trabalho é muito importante. Não, beleza, estamos aqui para isso, mas acho que não. Eu acho que a responsabilidade, se ela existir, e aliás hoje a nossa responsabilidade é subjetiva, de acordo com recente alteração na 8935 que nós já estudamos aqui, pelo contrário, você usar a luz negra é até um zelo ainda maior, no sentido de que você tomou as precauções necessárias para que aquela fraude não ocorresse, tá? Se é teu padrão de trabalho. Então, ponto 2.
façam instruções de trabalho para tudo. É fácil isso, pessoal? Não é fácil, demora. Eu já teve muita gente que me mandou e-mail, e muitas pessoas têm acesso a chegar até a minha pessoa. Ah, me manda um modelo da tua instrução de trabalho. Eu posso até mandar, mas não vai ter. O meu modelo de instrução de trabalho é diferente do que você vai usar. Cada instrução de trabalho tem que ter uma realidade. Exercita para você procurar entender quais são os pontos cruciais para você ter uma boa instrução de trabalho de acordo com a sua realidade. A realidade do Arthur em Itacoaquecetuba não é a mesma de outros colegas, tá? Mas muito importante ter instrução de trabalho. E terceiro, algo que eu incentivo muito também, principalmente a galera que trabalha no tabelião de notas, que tem muita escritura, muita procuração, muita ata notarial, testamento, faça checklist para ajudar na conferência, tá? Espero que todos os tabeliães de notas e colaboradores que aqui estão nos assistindo façam a conferência prévia à lavratura do ato notarial. Antes de lavrar qualquer ato notarial, vamos fazer conferência, certo? Tem que ser assim, não dá para fugir disso. Já ouvi colega dizendo que faz a conferência depois do ato estar no livro de notas. E antes de subscrever, mas peraí, se já está lavrado o ato, você vai fazer conferência, se tiver algum problema, como é que fica? O que você vai fazer? Você vai sentar e chorar? A conferência, em regra, tem que ser prévia. Agora, para ajudar o procedimento de conferência, crie checklists para todo e qualquer ato notarial. O que vai ter no checklist? Tudo aquilo que o escrevente deve fazer antes de mandar a escritura para a conferência, todos os elementos essenciais do ato notarial, cópia de documento de identidade, qualificação adequada, confirmação de estado civil, matrícula atualizada, IPTU, valor do negócio jurídico, percentual de ITBI a depender do município que oscila, se vai ou não apresentar as certidões pessoais, antes previstas na 7433, hoje talvez no novo CPC, a gente tem essa discussão se precisa ou não das certidões pessoais, cota da escritura adequada, tanta coisa, né? Tudo isso, absolutamente tudo, pode constar de maneira resumida por tópicos num checklist, de forma que o teu escrevente, antes de mandar para a conferência, vai pegar aquele papel, aquele checklist e vai falar, bom, eu tinha que pôr A, B, C, D, E, F, G, ele vai ver que está tudo lá, tudo certinho, e ele vai facilitar muito a vida dele, muito a vida do conferente, e isso vai gerar segurança jurídica à medida em que certamente teremos atos notariais com menos erros. Então, guardem as 3 dicas de hoje, fundamentais, me parecem, para uma boa gestão de qualquer equipe. Código de ética, IT, instrução de trabalho e checklist. Eu falei em especial para o pessoal de notas, mas checklist serve para qualquer especialidade, qualquer especialidade notarial e registral. Essas 3 medidas. Política de valorização dos prepostos também garantem um ambiente de trabalho saudável e melhor atendimento, sem sombra de dúvidas, Felipe, não tenho dúvida nenhuma da tua colocação. Hoje eu selecionei esses 3 aqui, claro que sempre quem puder fazê-lo. A gente pode até abordar isso numa 3ª aula de gestão de cartórios por aqui. Eu tenho algumas mecânicas de valorização, até falamos de uma delas na nossa primeira aula de gestão, Felipe, que está lá na academia Ciplan Ctrl M, no YouTube, que é fazer provinhas para avaliar o conhecimento e premiar os melhores colocados, valorizando o estudo, externando para essas pessoas, para os outros colegas, o quão importante é a pessoa estudar. É muito bom mesmo, valorizar a equipe é fundamental. É aquilo lá, tem que criticar quando tem que se criticar, mas por outro lado, quando merece elogios, temos que fazer sempre. Aliás, temos que perder esse hábito de só criticar e nunca elogiar, né? A gente tem que... Obrigado para o pessoal que está elogiando aí, vocês são muito gentis, muito obrigado mesmo. Mas
a gente tem que elogiar mais as pessoas, ser mais cordial, né? Porque todo mundo, na hora que precisa criticar, critica, mas vamos dar boas palavras também que são importantes. Mas eu quero deixar para vocês. Vamos lá, Felipe, você vai ajudar bastante lá. Ia ser muito bom ter uma pessoa do teu nível trabalhando conosco lá, sem sombra de dúvidas. Eu sei que você tá brincando, mas seria uma coisa muito boa. Sempre bom trabalhar com gente competente, gente qualificada. É fantástico, é muito bom. Mas essas eram as dicas que eu queria deixar para vocês hoje de gestão de cartórios, IT, instrução de trabalho, código de ética e checklist. Vou voltar ainda para falar mais com vocês sobre gestão de cartórios. Quero voltar a gravar com mais habitualidade aqui, mas eu tenho dito a vocês, eu estou com o tempo bem corrido, infelizmente ou felizmente, infelizmente aqui para o Periscope. Mas eu quero ver se eu consigo voltar para a gente gravar com mais habitualidade umas aulinhas. E lembre-se, eu falei no começo da transmissão, estamos com uma nova aula na Academia Ciplan Ctrl+M. Acho que todos conhecem, o site está no títulozinho dessa transmissão, www.academiaspcm.com.br. Entra lá, tem vídeos gratuitos das transmissões antigas do Periscope e tem o nosso novo curso sobre escrituras públicas de venda e compra e doação e sobre o protesto, características essenciais e decisões. Tá muito legal essa aula, acho que vai ser bem útil para vocês. E presencialmente, quem estiver em São Paulo, boa noite para a Nilva. Quem estiver em São Paulo, capital, amanhã, às 10 horas da manhã, eu faço uma palestra na OAB, ali na Praça da Sé, sobre o novo CPC e a atividade notarial. Confiram todos esses cursos e aulas aí nas nossas redes sociais, Facebook, Tabelião Del Guércio, Instagram, Instacartório. Legal, gente? Eu vou então encerrando essa nossa transmissão de hoje. Espero que vocês tenham gostado das ideias que a gente transmitiu sobre gestão de cartório. Espero que tenham sido úteis. Vejam a primeira aula lá no site da academia, que vai complementar o que nós falamos aqui hoje. E eu encerro essa transmissão agradecendo a presença de cada um de vocês aqui. Tivemos um público legal assistindo nossa transmissão de hoje e deixando na tela a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul falando sobre o testamento vital, que eu falei um pouquinho no começo da nossa aula. Leiam essa decisão e ela é muito importante para quem está estudando e exercendo a profissão. Uma ótima noite para vocês, que Deus abençoe essa semana e que seja uma semana bem legal para todos nós. Até a próxima!